Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo aqui falando também para mais um vídeo. Já deixa seu like se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal para que o YouTube te recomende mais vídeos desse formato, desse contexto, com esse tipo de assunto. Tô aqui para esclarecer, né, você que acompanha aí o canal, bem cansado, né, o dia todo programando. Hoje foi um dia bem produtivo, um pouco crítico, mas ao mesmo tempo muito produtivo e muito gostoso de passar, né, situações de altos e baixos. Hoje teve essa grande oscilação e principalmente para um ponto, né, que é um tema aqui do vídeo, que foi um ponto bem crítico assim, mas nada muito grave, sabe? Mas foi um ponto de atenção que eu, putz, não acredito que eu não me toquei nisso. Bem cansado aqui pós-academia, né? Os projetos pessoais que a gente toca também após a academia, após o trabalho. Mas estamos aqui para fazer um vídeo bem rápido. Não vou ser tão sucinto, né? Mas explorar um pouco esse ponto aqui. Durante o processo de desenvolvimento, existem várias etapas que você pode ter contato com o cliente, né? E o cliente, geralmente, você quer mostrar serviço e quer mostrar perfeição, qualidade. Então, erros bobos você evita, porque quando você tiver um erro de fato, o tanto de tempo que você passou sem demonstrar erros, principalmente erros bobos, aquilo vai ser algo que ele vai parar assim, tá, pô, tranquilo. Isso é realmente algo que tem que ser lidado com mais calma, que realmente pode ter acontecido um erro, mas sabe, se acontece vários errinhos bobos e chega o momento do erro real, talvez ele se canse, né? Aquela energia com o cliente você perde um pouco. Hoje eu cometi um erro, né? Às vezes ali na visão de desenvolvedor, você pode acabar pensando que todo mundo pode pensar daquele jeito, mas você tem que dar um passo atrás e mastigar um pouco aquela informação para passar para o cliente. Às vezes ele não tem aquela noção do quanto uma coisa pode ser flexível na hora de estar sendo validada, né? Às vezes você tem uma coisa que você tem quatro categorias diferentes para testar, né? Vamos supor esse cenário. Você tem quatro categorias diferentes para testar. Nessas quatro categorias, você tem quatro subclasses. Se você consegue validar em três categorias uma coisa que é igual para as quatro, então não necessariamente você precisa que uma delas seja correta, sabe? Ela precisa apenas estar ali como um preenchimento, talvez. Mas se você já validou três vezes e tem três validações em cima daquilo de dados reais, talvez naquela única você não precise trazer dados reais, mas precise ainda testar aquelas três outras subcategorias daquela categoria. Um pouco confuso, mas o que eu tô querendo dizer, às vezes dá pra dar um jeitinho, sabe? Não precisa testar algo que é igual em três coisas uma quarta vez, sendo que as três já estão validadas, sabe? Validar uma quarta vez é legal, é bacana? É legal, mas às vezes não precisa. Então você puxar uma atenção por causa disso não tem muita necessidade, certo? Mas acontece, né? Então, assim, tirar um pouco essa visão de dev, de desenvolvedor e chegar no teu cliente e passar as informações realmente mastigadas, informações que ele simplesmente, e isso somando com isso, tá isso, tá? Porque você evita muita discrepância, você evita muitos desalinhamentos que na hora de uma validação é muito importante. Isso acontece muito em uma integração. Eu estava dando um exemplo um pouco aleatório, um pouco difícil de entender, mas foi inspirado no problema que eu tive hoje, né, que eu me deparei, mas que foi tranquilo, né? A gente conseguiu identificar um ponto crítico, mas era um ponto inevitável de ambos os lados, não era um erro meu em específico, mas outros dois pontos foram erros bobos meus que você tem que realmente filtrar, certo? Quando você for falar com alguém, você não pode falar com o cliente como se fosse alguém de dentro da empresa que já conhece as regras. Talvez ele conheça bem o sistema, mas às vezes as regras
sub-regras, as regras entre linhas que só quem está dentro da empresa sabe. Você precisa realmente mastigar ao máximo e dar para ele algo palpável, certo? Então, evitar dados fictícios e sempre se referir ao banco de dados. Então, por mais que você tenha validado uma coisa 3 vezes usando informações do banco de dados, na quarta não crie dados fictícios, realmente dê dados palpáveis para o cliente, tá certo? Esse é um dos pontos aí bem importante. Não entregue coisas fictícias, porque para ele, por mais que tenha validado várias vezes, pode ser que ele não entenda muito bem que aquela partezinha talvez não precise ser repetida novamente. E que a 1 como eu falei, acaba somando ali. Quando tiver um real erro, ele vai estar muito estressado. E cliente estressado é perda de dinheiro, né? Porque você quer trazer um mundo fantástico para o teu cliente por ser, né, a pessoa que gera o fluxo de caixa ali da empresa, por ser a pessoa que agrega valor no negócio. Então, só de ter um cliente muito importante na empresa, né, já dá uma voz maior e traz mais outros clientes que vão gerando bases de leads e vão gerando muito mais caixa para a empresa. Então, só de falar, por exemplo, Itaú é o cliente da minha empresa. Então, outras empresas vão olhar, putz, se aquela solução ali, aquele cara que está muito maior que eu, que talvez é a inspiração daquela empresa menor ou de médio porte, né, que está se inspirando no maior porte, ela vai olhar, putz, aquilo ali é interessante, eu quero ver porque que, né, aquele cliente que eu me inspiro, aquela empresa, aliás, está usando e eu também quero usar, entende? Então, isso é importante. Então, desde o princípio ali da equipe de negócio está tratando, mas às vezes você como dev vai ter o contato, então leva isso mastigado, leva informações palpáveis diretamente do banco de dados, mesmo que já tenha validado várias vezes aquele ponto. Na quarta vez, dê dados palpáveis, certo? Talvez você, né, como foi o meu caso, dá para explicar bem porque que eu fiz daquela forma, mas hoje eu já descobri outra forma durante 2 dias de diferença, assim, já descobri outra forma de fazer que vai levar dados palpáveis. Então, leve dados relevantes, palpáveis, reais para o teu cliente para fazer validações e leve as coisas mastigadas ali referente à regra de negócio do teu produto e do teu software, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, essa ideia, espero que fique bem estabelecida aí na sua cabeça, bem salientada, e espero que você tenha gostado do vídeo, certo? Um abraço, deixa o like aí, apoie o canal e muito obrigado por acompanhar até aqui.